Na cidade de Chipre, por volta de 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zeno. Durante uma viagem de Fenícia a Pireu, seu barco afundou, junto com toda a sua carga. Devido a esse único evento, um acontecimento totalmente fora do controle de Zeno ou de qualquer pessoa, esse homem muito rico de repente se tornou pobre instantaneamente. Imagine que você fosse Zeno. Como reagiria ao ver todo o seu trabalho de uma vida sendo levado pela força da natureza? Qual seria a reação adequada? Você ficaria com raiva? Triste? Sentiria que a vida o enganou? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zeno, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reformulação da sua mentalidade pode se desdobrar em mudanças maiores e mais impactantes mais adiante. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zeno criou e ensinou o estoicismo. De acordo com Zeno, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta, e devemos utilizar esse controle de maneira eficaz. Em vez de lamentar o leite derramado, ou, neste caso, as mercadorias afundadas, Zeno concentrou-se em manter a compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de seu infortúnio. Hoje em dia, as pessoas veem os estoicos inadvertidamente como indivíduos inabaláveis, que não costumam se deixar levar pelos extremos emocionais, evitando acessos de raiva ou crises de ansiedade. No entanto, a ideia original por trás do estoicismo era muito mais ampla. Mais do que apenas descrever pessoas desprovidas de emoção, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era um estilo de vida, e esse modo de vida perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma maneira que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas provenientes de experiências adversas e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes, portanto, perspectivas distintas sobre as coisas. Uma vez que os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um local público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar grandemente qualquer pessoa, e, portanto, não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, qualquer pessoa, desde escravos até imperadores, poderia aprender e se tornar um estoico, e assim o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, cujo nome se traduz como adquirido, pois ele já foi escravizado, Sêneca, que era um renomado estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já viveram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensam em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres por causa de sua diversidade. Esse era o tipo de união e coletividade que os estoicos pregavam. Na fundação do estoicismo, as mulheres não podiam seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam completamente dessa restrição. Musonio Rufo, mestre de Epicteto, certa vez disse: não são apenas os homens que possuem zelo e uma inclinação natural para a virtude, mas também as mulheres. As mulheres se alegram tanto quanto os homens com ações nobres e justas e rejeitam o oposto de tais ações. Uma vez que isso é assim, por que seria apropriado para os homens buscar e examinar como podem viver bem, ou seja, praticar a filosofia, mas não as mulheres? Mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres podiam livremente aprender sobre o estoicismo e tornar-se estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções podem acabar atrapalhando as coisas.
Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco, ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva é algo bom. Ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura te pega desprevenido sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar assim que começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar a chuva. É algo inevitável, não podemos controlar o tempo, embora seja desagradável, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que da mesma forma devemos esperar que tudo de ruim que pode acontecer acontecerá. Imagine o pior resultado e esteja contente sabendo que isso poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Dormir no chão da sua cozinha, tomar banhos frios quando normalmente toma banhos quentes, comer apenas batatas por alguns dias, coisas assim. Este exercício ajuda você a entender que, por mais difícil que seja, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, preparamos indiretamente nossa mente para futuras adversidades. Com o estado atual do mundo, onde anúncios são constantemente empurrados goela abaixo, somos levados a acreditar que se não tivermos a próxima melhor coisa, não tivermos uma certa aparência ou não ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem é mais importante agora do que nunca. Entramos no mundo sem saber muita coisa. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderíamos estar inconscientemente estabelecendo expectativas irreais para nossas vidas, deixando-nos eventualmente decepcionados e insatisfeitos no final. Isso não é uma maneira de viver. Deveríamos, em vez disso, focar em melhorar a nós mesmos, por nós mesmos. Devemos fazer coisas, por nós mesmos, e apenas por essa razão. Anexar qualquer esperança externa ou anexos secundários às ações que tomamos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas. Gastar todo o seu dinheiro em um carro chique, uma casa ou até começar uma família. Às vezes fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo, e não pelo seu valor interno. No entanto, o estoicismo ensina que, se abordarmos a vida dessa maneira, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem sempre falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais destroem cidades inteiras, e as taxas de divórcio sobem cada vez mais a cada ano. Mas até as coisas gratuitas na vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada do que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a calma, independentemente do que a vida nos apresenta. Porque, independentemente do que queremos, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor não a partir de coisas que não podemos controlar, mas das coisas que podemos. Lutar por objetivos é uma boa qualidade, mas desmoronar quando as coisas não saem como planejado é, do ponto de vista estoico, inútil. Fazer vídeos no YouTube é, bem, muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode se mostrar desafiador às vezes.
Primeiro, você precisa formar sua ideia, o que leva uma eternidade, depois pesquisar essa ideia, descartá-la porque é ruim, começar de novo, criar o roteiro do vídeo, produzir o vídeo, editá-lo, fazer a miniatura, título, e tudo mais antes de clicar em enviar. Tudo até o momento em que você clica em enviar está totalmente sob seu controle. No entanto, uma vez que você clica no botão de envio, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seus canais do YouTube ou contas no Instagram com base em quantas visualizações, inscritos ou seguidores têm, métricas que, na maioria das vezes, estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso de seu trabalho com base na quantidade de esforço que você colocou, e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa desvincular-se das algemas sociais que você essencialmente colocou em si mesmo. Pense em uma pessoa que tem trabalhado duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Agora ele sente que merece uma promoção e, assim, se dirige ao chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não concede a promoção, e ele vai para casa pensando que deve ser ruim em seu trabalho. Ele não considera que o chefe talvez tenha acordado irritado, que outra pessoa poderia ter sido mais qualificada naquele momento, ou talvez a empresa simplesmente estivesse perdendo dinheiro e não pudesse arcar com isso. Ele não conhece a razão, mas ainda está chateado. Se ele simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou, continuasse fazendo o que estava fazendo para conquistar a promoção que desejava, poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, apenas adiado. É essa reformulação da sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não avalia seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas se conforta com o fato de poder viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 virtudes principais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. A sabedoria é a capacidade de separar o que é interno do que é externo e a habilidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, 2 palavras, persistir e resistir. Temperança, ou moderação, é o que acabei de fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk estão lutando no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite de riqueza deveria ser simplesmente ter o essencial e depois o suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve causar dano ao outro porque todos nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando saiu da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todos aqueles que tiveram algo a ver com o apartheid ou sua prisão, mas, é claro, ele não o fez. Ao longo de seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo, todos os quais praticou ao longo de sua vida. Em vez de exigir a cabeça dos infratores, Nelson Mandela instou seu povo a buscar o oposto: relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava além de seu controle e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia comportamental racional emotiva e a logoterapia. A TCRB ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Isso permite que você questione o raciocínio por trás de todos esses pensamentos negativos com lógica, e quando percebe que muitos deles são infundados, pode substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis.
Por outro lado, a logoterapia é baseada no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, no entanto, isso é mais fácil dizer do que fazer. É um processo, assim como tudo mais. Temos que reprogramar a maneira como pensamos. Fora com o velho, dentro com o novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar a autoestima. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e plena. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em direção a águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós afundarmos, podemos ter paz no fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos. Porque lembre-se, tudo tem um fim. Galera ligada nos pensamentos imersos. Chegou a hora de se inscrever e ficar imerso. No meu canal, a vibe é única, pensamentos a rodar. Ideias que fluem, a mente a viajar. Inscreve aí, ativa o sininho, não perde a conexão. No Pensamentos Imersos, é pura inspiração. Só quem tá dentro sabe o que vai rolar. Vem junto, cola com a gente, é só chegar.